possas tornar viva a Tua palavra, Senhor, no coração de cada um de nós, ó Deus. Que a Tua palavra possa ganhar realmente todo o nosso ser, Senhor, que o Senhor possa nos falar por ela, nos curar, nos animar, nos fortalecer em Ti. Pedimos também o entendimento espiritual, Senhor, da Tua palavra. Nós confessamos que sem o Teu Espírito, Senhor, toda a Tua palavra não será verdadeira para nós, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, torne muito real a Tua palavra e que Teu Espírito traga a revelação, a iluminação no nosso entendimento, Senhor. Oramos com ações de graça, Senhor, por estarmos todos juntos aqui, por esse privilégio de mais uma vez nos reunirmos no nome do Senhor aqui. No nome de quem oramos também. Amém, Senhor. Vamos continuar então em Mateus 5. É muito bom ver a cada quinta-feira, né, o rosto de cada um aqui, porque para alguns de nós é um pouco distante, né, chegar aqui. Demora um pouquinho. Então, que o Senhor recompense o esforço de cada um em estar juntos aqui. Nós vamos continuar então hoje nas bem-aventuranças, Mateus 5, né, que faz parte do Sermão do Monte, e hoje nós vamos caminhar juntos aqui em mais uma bem-aventuranças, Mateus 5, capítulo 5, versículo 7. Vamos direto à bem-aventurança que nós queremos ver hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Já conseguem repetir? Sem olhar, né? É simples, né? Aquele que é misericordioso, diz o Senhor, ele vai alcançar misericórdia. É quase que a promessa de ser misericordioso, né, tem como uma recompensa você receber também misericórdia. E essa bem-aventurança, eu vejo ela assim como uma bem-aventurança muito central, e até na ordem aqui, né? Na importância que ela tem. E aqui está relacionado com a nossa situação diante dos homens, como que nós vamos nos posicionar diante das pessoas, daquilo que elas fazem conosco, daquilo que nós estamos experimentando dia a dia nos relacionamentos, quando somos injustiçados, ou quando alguém faz o mal conosco, ou então quando alguém, na sua dor, né, está ali em sofrimento e você está próximo, né? Qual a sua reação quando há um necessitado, etc. Então, assim, como nós temos enfatizado, todas essas bem-aventuranças, elas mostram e apontam para o caráter do discípulo de Jesus. E o desejo do Senhor, o desejo de Deus é que cada um de nós esteja sendo transformado à semelhança de Jesus. E esta obra quem faz é o próprio Deus, pelo seu Espírito. Por nós mesmos é impossível. Mas a nossa parte tem que ter cooperação, nós temos que permitir que Deus faça isso, né? Lembro na reunião anterior que nós falamos até naquela expressão, né? Vamos pedir a Deus, pelo menos que eu quero querer. Senhor, eu quero querer, né? Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, a cada uma dessas bem-aventuranças que nós temos passado por elas, o desejo do nosso coração deve ser que Deus, pelo seu Espírito, nos ajude a nos conformar com esta realidade. Então já vimos algumas bem-aventuranças, já vimos 4 outras bem-aventuranças, talvez fazer um teste aqui, né? Só para a gente memorizar. Vamos
Quem se lembra quais foram elas aí? Você não pode falar, eu não me lembro nem o que eu comi hoje no almoço, como é que eu vou lembrar do que nós estudamos? Mas é bom a gente ir, né, ganhando a palavra, ficando na nossa mente, não só na nossa mente, no nosso coração. Mas lembram aí das bem-aventuranças, quais foram as que nós já vimos, né, até aqui? Pode colar aí, né? Primeira foram com relação aos humildes, né? E os humildes, o que eles têm como recompensa? Deles é o reino dos céus. E depois? Os que choram porque serão consolados. Depois, os mansos vão herdar a terra. E na quinta-feira passada nós vimos a quem tem fome e sede de justiça. E a consequência é ser farto. Então, minimamente, a gente já pode guardar isso, né? Se não guardaram aquelas várias coisas que nós comentamos, minimamente a própria bem-aventurança. E fique com ela no seu coração. E o Senhor, pelo seu Espírito, vai te lembrar dessa palavra. Você vai ver que vai ter momentos na sua vida, se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, ela vai ser avivada no momento próprio. Às vezes é uma situação que você está passando, né? E você exatamente lembra daquela palavra, e Deus te dá um livramento, ou então te dá um encorajamento, ou você que estava desanimado, né, estava abatido, você é levantado pelo Senhor por aquela palavra que você guardou no seu coração. Então, essas bem-aventuranças, né? Se você guardar, o Espírito de Deus vai trabalhar essa realidade também na sua vida. E hoje nós vamos então ver essa quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também vão receber, vão alcançar misericórdia. O que é misericórdia? A gente sabe assim das coisas, né? É uma palavra muito difícil também de você traduzir. Se você olhar no dicionário o significado de misericórdia, você vai encontrar algumas definições. Mas talvez se a gente olhasse na palavra e começássemos a olhar no próprio Senhor Jesus, a gente vai encontrar um pouco mais claro o significado dessa palavra, né, no coração de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, na realidade, a gente vê todas essas bem-aventuranças manifestadas na vida de Jesus. É interessante que, quando a gente olha também, por exemplo, na vida de Paulo, Paulo usava uma expressão que a maioria de nós repete assim, às vezes quase que automaticamente, né? Quando nós vamos cumprimentar as pessoas, tem duas palavras que a gente usa muito e Paulo usava lá nas cartas dele quando ele estava fazendo a saudação. Qual era? É automático. Graça e paz, né? A gente até é um papagaio às vezes, a gente repete as coisas sem nem saber o que a gente está falando, mas a gente fala assim mesmo, né? Não deveria, né? A gente deveria expressar sempre algo quando fosse muito realidade para nós. Mas graça e paz, todas as cartas de Paulo, na saudação ele fala lá graça e paz. Mas no final da sua vida, se você perceber que foi uma das últimas cartas que ele escreveu, que foi escrita a Timóteo, seu filho na fé, ele não escreveu graça e paz simplesmente. Ele acrescentou uma palavra lá. Se vocês olharem lá, ele vai dizer graça, misericórdia e paz. Ele acrescentou misericórdia. E ele fez isso já no fim da sua vida. Eu tenho para mim a impressão de que no final da sua vida, já amadurecido, e ele mesmo se chamou de velho, né? Eu, Paulo, velho, né? Ele aprendeu muito do Senhor. Então agora ele usa essa expressão também. A saudação dele é essa bênção, olha, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. E quando a gente olha assim, graça e misericórdia, né? O que é um e o que é outra, né? É também difícil de definir. Mas graça, talvez um
de uma forma, ainda que simplista, mas a gente poderia dizer que graça é aquilo que nós recebemos da parte de Deus e que nós não merecíamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Isso é graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês, né? É um dom de Deus, né? Diz lá, pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus nos deu algo que nós não merecíamos, isso é graça de Deus. Agora a misericórdia, contrastando com graça, é um pouco diferente, porque é você não receber aquilo que você merecia. Aquilo que eu merecia, eu não recebi da parte de Deus, porque foi misericórdia de Deus. Né? A punição que eu merecia, eu não recebi. Isso é misericórdia. Graça é aquilo então que você recebe sem merecer. Misericórdia é aquilo que você não recebe mesmo merecendo. Então, da parte de Deus, né, o tempo inteiro, a misericórdia do Senhor nos acompanha. E aquele profeta já disse: Senhor, olha, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, não é verdade? E quem que não poderia falar a mesma coisa junto com o profeta? Pense um pouquinho, você que já conhece a palavra de Deus. Se, por exemplo, a gente vivesse lá no tempo da lei, lá com os judeus, o que teria acontecido conosco, talvez? Talvez alguns de nós teriam sido apedrejados, colocados para fora da comunhão lá do povo de Israel. Muitas coisas, né? Mas se Deus fosse nos tratar segundo as nossas atitudes, ou como Davi falou, né, se fosse segundo a nossa iniquidade, que ele falou, Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade, mas se o Senhor fosse nos tratar, estaríamos de maneira talvez muito complicada, né? Mas a misericórdia do Senhor se renova. Né? A misericórdia do Senhor dia a dia se renova para conosco. Quando nós então olhamos para essa realidade, né, da misericórdia, e quando a palavra do Senhor Jesus está dizendo, né, bem-aventurados os misericordiosos, né, aqui é uma atitude, alguém que tem isso em si, ele é misericordioso, é uma característica, é o caráter dele, ele vai alcançar misericórdia. É algo muito importante, nós precisamos parar para meditar nisto, nesta verdade. Olhe para Jesus. O Senhor Jesus estava ali na cruz e estavam crucificando, mas ele fez uma oração ali na sua crucificação, já na cruz. E a oração do Senhor foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é a mais pura das misericórdias do Senhor. Aquelas pessoas estavam ali crucificando o Filho de Deus, mas o Senhor faz essa oração em favor delas. Um dos discípulos do Senhor, né, mais tarde, Estevão, um cristão, fez a mesma oração. Ele estava sendo apedrejado pelos judeus e ali ele faz a mesma oração: Pai, perdoa-lhes, porque também eles não sabem o que fazem. Né? Usou de misericórdia para com aquelas pessoas. O coração daquele que tem misericórdia, né? Então ele vai com compaixão em favor daquelas outras pessoas. Ali, né, Estevão, se ele fosse usar a expressão da lei, era olho por olho, dente por dente. Ele podia orar ao Senhor e clamar por vingança, né? Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo, entrega minha vida a Ti, mas o Senhor vingue o meu sangue. Ele poderia talvez ter feito esse tipo de oração. Mas o coração dele era um coração misericordioso e usou de misericórdia para com aquelas pessoas.
Quando a gente olha, né, a vida de Davi em vários eventos, Davi também usou de misericórdia para com muitas pessoas. Usou de misericórdia para com Saul, usou de misericórdia para com Simei, usou de misericórdia com tantos. Ele tinha um coração misericordioso. Apesar de ser um homem, como diz a palavra, sanguinário de guerra, ele também tinha um coração misericordioso. Agora, quando olha, por exemplo, aquela parábola, em Mateus 18, o Senhor conta uma parábola de um servo que devia ao seu senhor uma quantia que praticamente não, se já fizer as continhas direitinho, lá era impossível pagar aquela conta. Mas aquele servo então chega para o seu senhor e pede misericórdia, tenha compaixão de mim, etc. Ele foi perdoado. Mas daqui a pouco ele vai e encontra com um dos seus conservos, com um companheiro seu. E aquele companheiro devia pouco a ele. Mas ele começou a como que estrangular o seu companheiro, e você tem que me pagar tudo que me deve. Ele clamou por misericórdia e não alcançou. Sabendo disso, né, os outros companheiros viram e chegaram para aquele seu senhor e contou essa história. E aí ele então teve um acerto de contas com o seu senhor. E a palavra do seu senhor foi muito dura. Olha, vai ser lançado, né, na prisão e vai sair dali somente quando pagar o último centavo, o último centil. Isso fala daquilo que vai acontecer, em parábola Jesus estava falando daquilo que vai acontecer no futuro, né? Como nós já vimos aí em outras reuniões, com relação ao tribunal de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar. A atitude hoje de alguém, né, se ele foi misericordioso, ele também, no século vindouro, na volta de Jesus, ele vai encontrar misericórdia. Se também não usou de misericórdia, não encontrará misericórdia. Então é algo assim bastante grave também, né, e sério. Olha o que diz. Vamos ler um texto aqui, de começar a entender esse aspecto com relação a ser misericordioso ou não, as bênçãos decorrentes de ser misericordioso e também as consequências de não ser misericordioso. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 16. Paulo está falando aqui e ele diz assim, olha, 2 Timóteo 1,16: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia, aquele dia aqui se refere ao tribunal de Cristo, a volta de Jesus, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui tem um reflexo não só para o nosso momento atual, do agora, do nosso cotidiano, da nossa vida, no nosso dia a dia, mas isso tem consequências futuras no reino que há de vir. Na volta do Senhor, aqueles que usaram de misericórdia também alcançarão misericórdia. E é isso que Paulo está orando aqui, falando, né, com relação ao Senhor, lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. Então, assim, a nossa atitude hoje, se somos misericordiosos, vai afetar até mesmo naquele dia do tribunal de Cristo, quando a palavra de Deus nos diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Nós já falamos várias vezes aqui, enfatizamos, né? Mas deixa eu lembrar, não tem nada relacionado aqui com a questão da vida eterna, da salvação eterna. Mas tem relação aqui com aquela questão de reinar com Jesus no reino vindouro. Tem aqui a questão de receber ou não os galardões do Senhor. Tem aqui a questão de receber as bênçãos do Senhor ou até mesmo ter perdas, como diz a palavra. Então, esta situação de usar ou não de misericórdia, ela vai ser reconhecida também naquele dia. Tem uma relação direta. A palavra do Senhor nos diz assim, também no Sermão do Monte, né, que com a medida que nós tivermos medido, nós seremos também medidos. Estão lembrados disso? Então, se usarmos também de uma medida de misericórdia, nós também receberemos essa medida de misericórdia. Então, qual é a nossa escolha hoje, né? A nossa escolha precisa ser sábia. Nós precisamos pedir a graça do Senhor, né, para fazer um plantio, vamos chamar assim, de misericórdia. Um plantio, né, de um relacionamento que privilegia a misericórdia. Qual era a vida, né, daqueles fariseus e dos escribas lá na época de Jesus? Quando você lê o que o Senhor falou a eles, ficou registrado, né? Por exemplo, em Mateus 23, o Senhor diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, e olha o que Jesus vai colocar aqui, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus, eles eram aquelas pessoas cheias de justiça própria. E não tratavam ninguém com misericórdia, mas tratavam segundo a sua própria justiça. E a sua religião era aquela religião, né, como Jesus está falando aqui, e o Senhor está chamando de hipócritas, porque eles eram aquelas pessoas que procuravam ser justos aos olhos dos homens e diante de si mesmos, né? E davam o dízimo até daquelas coisinhas pequenas. Mas eles ficavam olhando essas coisas externas, mas o Senhor fala, olha, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes. Aquilo que era mais importante. O Senhor coloca aqui 3 coisas, justiça, misericórdia e fé. Então, veja aqui, irmãos, a gente pode estar numa situação muito religiosa e esquecendo do preceito mais importante. Um deles é misericórdia. Como que nós tratamos as pessoas, né? Os escribas, os fariseus, aquelas pessoas na época de Jesus, eles cumprindo, né, uma justiça própria, a justiça da própria lei também. Mas lembram como eles trataram, por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério? Muita justiça no sentido de juízo, apenas juízo, né? E levaram ela diante do Senhor, e Senhor, olha, nós pegamos ela em adultério, e está aqui, cada um com a sua pedra na mão, e o Senhor ficou ali. Mas eles perturbaram tanto o Senhor, que aí o Senhor se volta e aquele que não tem nenhum pecado e que seja o primeiro a tirar uma pedra. Um a um diz a palavra que eles foram deixando as pedras e foram saindo, se retirando. E o Senhor volta-se para aquela mulher e diz, cadê os teus acusadores? Ah, não estão mais aqui. Pois nem eu também te condeno, né? Vá e não peques mais. Irmãos, que coisa tão maravilhosa, né? O coração de Jesus, um coração terno de misericórdia, né, para com aquela mulher, e assim o Senhor é conosco. Essa foi a misericórdia de Jesus. Mas aqueles fariseus que estavam ali, eles queriam fazer triunfar o quê? O juízo.
Quando nós temos um coração assim, podem estar certos, né? Quando nós queremos a justiça com relação aos outros e estamos com as pedras nas mãos para lançar sobre os nossos irmãos, sobre as pessoas. Vamos fazer uma indagação de uma boa consciência, como diz Pedro, se nós não estamos no mesmo espírito dos fariseus e não no espírito do Senhor Jesus, que é um espírito de misericórdia. Olha o que diz Tiago. Tiago tem um verso assim muito interessante com relação a essa questão da misericórdia e do juízo. Tiago 2, versículo 13. Diz assim, olha, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, ou sobre aquele que não usou de misericórdia. E olha só o que diz, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia deve triunfar sobre o juízo, deve prevalecer sobre o juízo. Mas a palavra de advertência aqui para nós é, olha, se no seu juízo você não usar de misericórdia, também não será usado de misericórdia sobre você. Percebem como isso é tão sério também? Você usou de misericórdia, será usado sobre você. Aqueles que já têm assim a minha idade aqui, né? Eu já estou com meus 50, mas os que não têm, talvez, estou vendo aqui que eu acho que eu sou o mais velho aqui hoje. Mas um pouco mais de idade, você já chegou aos seus anos, né, de adulto, né? Você já deve ter passado por aquelas situações em que as pessoas te colocam realmente numa situação de total aperto. Porque por alguma falha que você tenha cometido, ou até por uma aparente falha que você cometeu, mas não cometeu, às vezes é um falso testemunho sobre você, mas usam essa situação de uma falha real ou de uma falha aparente que você tenha cometido, e vem com todo o juízo e todas as pedras possíveis para cima de você, sem qualquer misericórdia, né? Como é que você se sente? Como é que você se sentiu, se já aconteceu com você? A palavra do Senhor diz que quando você estiver talvez numa situação dessa, mas se você já usou de misericórdia para com seu semelhante, também a misericórdia será utilizada para você. Porque com a medida que você medir alguém, você será medido. Com a medida que você usar misericórdia, será usado misericórdia sobre você. E isso vale agora, né, no tempo presente. E muito mais real ainda lá no dia do tribunal de Cristo. Então, assim, o convite, né, vamos colocar dessa maneira, o convite da palavra de Deus para nós, a palavra da sabedoria de Deus é que a gente deixe essa bem-aventurança, né, tomar conta do nosso coração, porque vai ser de grande lucro para nós mesmos. Vai ser de grande, sabe, regozijo para nós mesmos. Quando for usado de misericórdia, quando alguém usar de misericórdia com você, você vai ver que bem precioso é isso. Então seja misericordioso. É muito fácil, nas situações de lidar com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com os irmãos, a gente usar de juízo. E a nossa natureza caída, né? A primeira coisa que nós fazemos é buscar e mostrar uma justiça própria.
Então é muito fácil, né, nós apontarmos o dedo em riste e dizer que a pessoa errou, que é isso, é que aquilo, e você cobrar daquela pessoa de maneira de total juízo sobre ela. É muito fácil isso. Mas você está perdendo uma grande chance de usar de misericórdia. Você está perdendo uma grande chance de ter um coração semelhante ao coração do Senhor. E depois de receber, no presente agora e também no século vindouro, muito mais misericórdia. Então esse verso, né, que Tiago está dizendo aqui, a misericórdia triunfa, né, tem que vencer o juízo. E está dizendo, se alguém não usa de misericórdia, ele também não vai receber misericórdia. Agora, pense um pouquinho comigo, né? O dia que nós estivermos, todos nós, desnudos, né? No sentido de que não tem como esconder nada do Senhor, é tudo, né, manifesto na presença dEle. Então o Senhor vai ter um acerto de contas conosco, das nossas obras e etc. Mas o Senhor vai poder dizer para nós, né, o Senhor vai usar de misericórdia. Olha, você foi misericordioso, então você alcançou a minha misericórdia nessa situação. Hã? Olha que glória. Porque quantos aqui que estão tão bem que não tem nada para que Deus use de misericórdia? Hein? Tem alguém aqui? Ninguém, irmãos. Essa bem-aventurança deveria ser para quebrar os nossos corações, sabe? Porque nós achamos que somos alguma coisa, se achamos, né? Nós devemos ver que nada, né? Não somos absolutamente nada. E se somos orgulhosos de nós mesmos, nós não passamos daquela situação dos escribas e fariseus. Eles achavam que eram ótimos, que eram pessoas muito acima dos outros. E eles buscavam apontar todos os erros nos outros. E eles eram muito religiosos, então eles queriam mostrar a sua espiritualidade por aquelas coisas que faziam. E faziam questão de mostrar que davam dízimo de tudo, inclusive lá no hortelãzinho que ele recebeu, né? Mas o Senhor que conhecia o coração, né? Olha, vocês são hipócritas. Vocês estão achando que esse é o mais importante, mas vocês estão deixando de lado o que é mais importante. E entre essas coisas mais importantes, Jesus citou a misericórdia. Então, se o Senhor falou isso, que era muito importante, vamos prestar atenção. Provérbios tem um verso muito interessante, muito bonito com relação a isso. Provérbios... Olha o que diz aqui em Provérbios. Algumas traduções são diferentes, mas eu vou ler na tradução que eu estou usando, que é a Revista e Atualizada. Provérbios 19, 22. Ela diz assim, olha, essa tradução que eu estou usando. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Algumas traduções estão diferentes aí. Mas essa tradução aqui é muito interessante nesse aspecto que nós estamos estudando aqui da misericórdia. O que torna o homem agradável é a sua misericórdia. Oi? 19, 22. Provérbios 19, 22. Tem uma outra tradução, a Revista e Corrigida, é totalmente diferente. O que deseja ver no homem é amor perene. O outro é benignidade, né? Beneficência, aliás. Mas quero usar essa expressão aqui nessa tradução que eu achei muito apropriada. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. E não é verdade, irmãos? Quando você lida com alguém que é misericordioso, é tão gostoso, né? Tão, assim, sabe? É tão maravilhoso. Você
ter um relacionamento de amizade, né, de companheirismo, confiança com aquela pessoa, porque ela é misericordiosa, então ela é agradável. O que torna o homem agradável é ele ser misericordioso. Agora, aqueles de nós que são muito rígidos, né, que são muito justos na justiça própria, são pessoas muito duras, têm sempre o dedo em riste para o outro, estão sempre cobrando, estão sempre querendo ser o Espírito Santo na vida dos outros. E é sempre com a pedra na mão. Essas pessoas não são nem um pouco agradáveis. Assim, olha, a gente fica torcendo para que Deus dê um emprego para ela lá em outra cidade, longe. Elas não são muito agradáveis, né? Mas o que torna um homem agradável, diz Provérbios, é ele ser misericordioso. Então, assim, essa é uma característica, faz parte do caráter do discípulo do Senhor. O que o Senhor está dizendo para nós é que nós precisamos, né, ser conformados com esta realidade. Todas as bem-aventuranças, não é só essa, né, as anteriores que nós já vimos, mas esta também. Então, assim, para cada um de nós, né, é importante que a gente faça assim uma indagação, né, de uma boa consciência para com Deus, se nós temos sido misericordiosos, e se não temos sido, né, nós podemos nos arrepender e pedir ajuda ao Senhor. Se nós não somos misericordiosos, é porque nós não vimos a nossa própria situação. É como aquele servo mau que o Senhor dele perdoou ele uma dívida imensa que ele jamais podia pagar. E aí ele deixa de reconhecer que o Senhor dele foi misericordioso com ele. Ele deixa de ver que ele era um devedor enorme e começa a cobrar uma dívida pequenininha lá e a matar o seu conservo por uma dívida muito pequena. Começa a estrangular aquele seu conservo. É isso. Quando nós não temos um coração de misericórdia, nós tratamos os outros dessa maneira. Com toda severidade, com todo juízo, porque a gente não conhece, né, a gente mesmo, né? Não olhamos para nós mesmos. Então somos assim, né? Mas o Senhor então nos convida, né, para termos misericórdia. Quando o profeta Oséias, falando em nome do Senhor, ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Às vezes nós achamos, puxa, eu estou me sacrificando, eu faço essa obra do Senhor, faço isso, faço aquilo, né? Eu dou as esmolas, então, né, eu sou uma pessoa disponível ao serviço para os outros, ajuda todas as pessoas, faço um sacrifício, né? Oi? É, 11, não é nem nota 10, já passou, tá 11, né? Mas o Senhor diz, olha, misericórdia é o que quero, não sacrifício. Olha só, tudo que a gente pode estar fazendo, né, a gente está fazendo aquele esforço, né? Eu quero agradar a Deus, então você se esforça, né? Mas você não é misericordioso. O Senhor está dizendo para nós, olha, eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Por que o Senhor quer misericórdia? Porque Ele é misericordioso, Ele quer que a gente tenha esse caráter em nós. Oséias também vai dizer, olha, semeai para vós outros em justiça. Semeai para vós outros em justiça. Ceifai, colhei segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Se planta a justiça, mas na hora de colher, na hora de ir lá buscar os frutos, né, busque a misericórdia. Né?
Quando você estiver nos seus relacionamentos, né, busque a misericórdia com os outros. Não vá buscar a sua justiça. Plante a justiça, mas colha a misericórdia. Esse é o nosso relacionamento em casa, né? Marido e mulher, a gente precisa ser misericordioso um com o outro. Com os filhos. Às vezes a gente erra muito com os filhos, né? Somos muito severos, queremos fazer justiça, queremos que os filhos andem naquela retidão, na nossa justiça, né? Precisamos usar de compaixão às vezes, né? De misericórdia. Misericórdia não significa que a gente concorde com o erro das pessoas. Claro, Deus é misericordioso, Ele não concordou com o nosso erro. Deus não concorda. Deus não se folga com a nossa iniquidade. Mas o Senhor é misericordioso. A misericórdia do Senhor, né, não tem fim, diz a palavra. O profeta Miqueias, ele também, falando, né, em nome do Senhor, e Deus mesmo falando pelo profeta, ele diz: o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Devia amar a misericórdia, né? E andes humildemente com teu Deus. Então o que Deus, né? Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que Deus está desejando de nós é que pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Esse é um convite, né, do Senhor. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele vai dizer, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o caráter de Deus. Deus é misericordioso. Davi, ele ia cair em disciplina pelo que ele fez. Ele cometeu um grave erro. E aí Deus enviou o profeta para dizer: olha, escolhe o que você vai ser castigado. Vocês lembram qual foi a resposta de Davi? Que eu caia em quem? Que eu caia nas mãos de Deus. Porque Deus é misericordioso. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Olha só, irmãos. Mas hoje Deus nos chama a termos esse caráter também. Um caráter de misericórdia. Um caráter de acordo com o Senhor. Como vai mudar os relacionamentos? Como vai mudar a vida da comunhão entre os filhos de Deus? Já viram o tanto de problemas que existem entre os cristãos? Uma das grandes causas é porque ninguém usa de misericórdia com ninguém. Pelo contrário, né? Tem coisas que acontecem no meio cristão, chamado cristão, que no mundo que não conhece a Deus, eles ficam de cabelos arrepiados. As confusões, as brigas, as intrigas, as justiças próprias, as pedradas que dão uns nos outros. Né? A primeira coisa que às vezes a gente acontece com o outro, a gente às vezes não vai nem lá fazer mal, né? Mas a gente chega assim com aquela santidade na cara, né? Entre aspas, né? Naquela santidade, naquela espiritualidade, né? A pessoa teve um problema, cometeu um erro, a gente já chega: olha, fulano, ore pelo outro lá, hein? Ele aconteceu tal e tal coisa com ele, ore por ele, tá? Na realidade, a gente está difamando aquele irmão. Nada, esse negócio de ore por ele é conversa fiada. A gente está querendo contar as coisas, fazer uma fofoca, né? É denegrir a imagem do outro. E não é nada de misericórdia. Se fosse misericórdia, é você em secreto, diante de Deus. Você sabe que o seu irmão ou a sua irmã erraram e você dobra os seus joelhos e intercede por eles, para que Deus o converta, para que Deus restaure aquela vida.
Você não fica com conversa fiada, vamos orar por ele, fica falando, né? Difamando. Você vai diante de Deus, porque você quer usar de misericórdia. E aquele que está em pé, né? Paulo diz o quê? Cuide, né? Use de misericórdia, porque no seu dia você vai precisar de misericórdia. No dia mau, né? Você precisa de misericórdia. Então que Deus nos ajude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém.